Fala, meus queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar enquanto eu tô saindo de casa. E aí, vou botar o cinto, peraí que o carro não permitiu ficar sem cinto. Coisa chata do caralho. Pronto, tô com cinto. Vou diminuir um pouco o aquecedor aqui do carro. É diferentão isso de usar aquecedor no carro, né? No Brasil a gente só usa ar-condicionado. Enfim. Por que eu não fiz vídeo ainda? Porque eu não era distante, eu não conseguia. Eu não sei se eu consigo chegar assim no meu instinto, na minha cabeça. Então eu sempre fui de GPS. Hoje é a primeira vez que eu tô indo no feeling. Tô indo de... Vamos ver se vai dar bom. Mas enfim. Enquanto isso eu vou gravar o vídeo pra vocês. Espero que eu consiga chegar. Se eu não conseguir chegar no feeling, o vídeo vai ficar um pouco... O vídeo pode ficar um pouco longo, entendeu? Mas o vídeo de hoje eu vou fazer um mistão. Qual é o mistão que eu vou fazer? Primeiro eu quero comentar o fato do Conselho de Economia ter dado para Dilma o prêmio de economista do ano. A Dilma simplesmente é responsável pela maior recessão do Brasil eu não quero ser pretensioso de falar do último século, mas a gente pode afirmar que de 88 para cá, né, enquanto acabou o regime militar até então, é a maior recessão que o Brasil enfrentou, foi por culpa dela. E não se trata aqui, e a gente vai dar uma tremida aí, então peço desculpa porque eu apoiei aqui no painel do carro celular, mas não se trata aí de pedalada fiscal, não se trata de apenas ela ter gerido mal economicamente o Brasil. Se trata dela ter aplicado um viés econômico, uma ideia econômica no Brasil, enquanto ela era presidente, que é altamente destrutivo, que é altamente fracassado, que é uma ideia política marxista, né? Keynesiana para marxista, que seria uma estratégia política de impressão monetária, né? Ficar imprimindo dinheiro para pagar a conta, uma estratégia política de tentar travar o preço das coisas na canetada, né? Uma estratégia política de tentar tabelar o preço das coisas, congelar o preço das coisas, né? Essa estratégia política é uma estratégia política fracassada, que fracassou inúmeras vezes em vários lugares do mundo, que a Dilma tentou aplicar no Brasil enquanto ela era presidente. Uma estratégia política de ficar usando o dinheiro do povo, né, subsídio, para ficar fazendo obra, e para a obra poder gerar emprego e movimentar e aquecer a economia. O que acontece com a questão da obra, que o PT usou bastante, principalmente naquele programa do PAC que veio do Lula, é o seguinte, cara. A obra, ela acaba. Toda obra ela foi feita para acabar. Ela constrói alguma coisa, ela reforma alguma coisa e acabou. A verdade é essa. A obra não é algo que continua ali, que vai estar presente constantemente. Então, ela funciona durante um tempo, ela resolve um problema ali, ela gera emprego, movimenta a economia, mas ela acaba. Então, o que acontecia muito ali? Como o intuito era movimentar a economia, eles gastavam mais do que deviam na obra, desviavam dinheiro, estendia o tempo da obra, aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí, evidentemente, no médio prazo, não vou falar nem longo prazo, começava a dar prejuízos estratosféricos. Quando as obras acabavam, então já era, e aquela confusão envolvendo empreiteira, Odebrecht, aquilo tudo que vocês já sabem de PT. Enfim, uma política econômica completamente fracassada, equivocada e retrógrada que foi aplicada no Brasil, que todo mundo sabe que não funciona. E agora simplesmente os caras vão lá, pegam ela, que ela foi colocada absurdamente naquele banco internacional, como presidente do BRICS, né, que é aquele banco internacional em que o Brasil fez questão aí, o Lula, de acrescentar um monte de país ditador, né, como a Etiópia, como os países da Arábia, os Emirados Árabes, qual foi outro país ditador que entrou, enfim, um completo absurdo, né? Um bloco que já inclui China, que já inclui Rússia, países que não têm o menor respeito nem pela soberania dos outros países, dos outros povos, países que possuem presidentes como Putin, que são procurados internacionalmente pelo Conselho Internacional. O Tribunal Internacional, que o Lula inclusive questionou, por que eu não posso receber o Putin? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso foi o tribunal, a Constituição brasileira, né? Quando o Brasil entrou no Tribunal Internacional, que inclusive o Lula era presidente lá em 2003, se eu não me engano, quando o Brasil entrou no Tribunal Internacional. E esse tribunal nada mais é do que
vários países que assinam um acordo de entrar nesse tribunal, que esse tribunal ele tem um respeito amplo e os países resolvem alguns conflitos, todos de acordo, para que tudo consiga acontecer na mais devida, no mínimo de justiça entre os povos, né? Nenhum país é obrigado a estar ali, mas todo país sério vai entender que para ter um mínimo de dignidade internacional vai ter que estar presente ali. E o Brasil está presente ali. O Brasil é um dos países que não são tão sérios, mas que estão presentes ali no Tribunal Internacional. E o Lula fingiu que não sabia disso, ou realmente esqueceu, deu de maluco, porque falou que ele queria receber o Putin, mas ele não pode porque ele está num acordo. Então se o Putin vir para cá, o Lula é obrigado a dar ordem de prisão ao Putin, senão o Brasil seria expulso desse tratado, né? Ou o Lula teria que ser impeachmentado por crime de responsabilidade, ou o Lula também seria procurado pelo tratado, além de tudo isso. Então olha o nível de loucura, né? Mas é isso aí é o bloco econômico que a Dilma foi colocada de presidente, que é o bloco do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora Emirados Árabes, Etiópia e algumas outras merdas aí ao redor do mundo. E aí simplesmente o Conselho de Economia resolveu dar esse prêmio de mulher economista do ano para ela. Isso mostra pra gente o quanto esses conselhos aí, não só o Conselho de Economia, mas também o Conselho de Direito, que seria a OAB, o Conselho de Medicina, o Conselho de Química, qualquer um, né? O próprio CREAS, que é o que responde aos arquitetos, engenheiros e alguns outros. Eu mesmo, quando era técnico ambiental, eu respondia ao CREAS, né? Eles são máfias que arrecadam muito dinheiro, que sustentam pessoas ali às custas de todos os profissionais e que têm viés e ideologias completamente esquerdistas, que idolatram esse tipo de coisa. Sem o menor critério, vão dar para a deusa deles ali, que é a Dilma, né? Eles vão sempre estar pegando o saco aí desses absurdos esquerdistas, desses protagonistas esquerdistas aí do PT. Isso é lamentável, é patético, absolutamente patético. Isso eu diria que é uma piada internacional, dar um prêmio de economista do ano para Dilma. É uma piada internacional. Você tem diversos economistas no Brasil e economistas, mulheres, admiráveis, que fazem trabalhos fantásticos. Eu não digo trabalhos fantásticos não só na sua própria área de profissão, mas trabalhos fantásticos até socialmente, de educação financeira, trabalhos de realmente pegar para a sociedade, descomplicar a economia e tentar passar de uma maneira mais simples, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade de compreender a economia, é algo que não está ali na base curricular de nenhuma escola, ensino médio, faculdade. Então as pessoas chegam à vida adulta sem compreender a economia, elas só têm sentimentos sobre isso, elas não têm conhecimento do básico. Eu não digo ter um conhecimento aprofundado, mas conhecimento básico de entender alguma coisa. E isso eu me refiro a nível Brasil, claro, que nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, os adultos, pelo menos, eles têm sim um conhecimento mínimo de economia. Agora, claro, nenhum lugar é perfeito. Aqui nos Estados Unidos eles têm um conhecimento de básico para intermediário, pelo menos, de economia, todo mundo, mas eles não têm o menor entendimento geográfico. O americano ele é extremamente burro geograficamente. O americano é aquele cara que ele estuda muito de história e geografia do país dele, tá? E tirando o país dele, ele vai estudar países que tem algum tipo de ligação com o país dele. Então o que os Estados Unidos, o americano ele aprende, que ele compreende de mundo? Que no norte tem o Canadá, ele entende que no sul da fronteira dele tem o México, ele entende que os Estados Unidos era uma colônia de um país europeu, que era a Inglaterra, que formou ele. Ele entende que ali do lado da Inglaterra tem outros países, como França, Itália, Irlanda. E é isso que o americano sabe. Ele não faz ideia do resto. Eu vi essa semana passada. Eu comentei até isso com a Tainá. Eu fiquei meio assustado com isso. Uma mulher uma atriz vai num programa de televisão ser entrevistada. E aí o entrevistador dela fala pra ela: nossa, você tem um pouquinho de sotaque, mas você fala inglês tão bem. Aí ela falou: sim, porque inglês é minha língua nativa. Aí ele: como assim? Ela: na Austrália nós falamos inglês.
Olha só o nível. O apresentador sabia que era australiana e que não sabia que na Austrália se falava inglês. Aí ele falou, eu achei que se falava austríaco. Ela, não, austríaco é na Áustria, eu sou australiana, eu sou da Austrália. Aí ele, como assim? Ele falou, a Áustria é um país, a Austrália é outro. E o cara também não sabia disso. Ou seja, ele não sabia que a Austrália se falava inglês, ele não sabia também que existe um outro país chamado Áustria que fica na Europa. Ele achava que, olha o tamanho da loucura, de imbecilidade, de burrice geográfica americana. Então eles não têm essa noção que o brasileiro tem na cabeça de, porra, existe a Argentina na América do Sul, na Argentina se fala espanhol. A gente sabe, existe a Alemanha na Europa, na Alemanha se fala alemão. Existe a China lá na Ásia, e na China se fala mandarim. Os americanos não têm essa noção de onde que tá em cada parte do mundo, cada país, qual é o idioma que se fala ali, entendeu? Qual é o mínimo da cultura daquele país. O americano não tem. Eles são tão nacionalistas, né? Eles vão para um extremo de nacionalismo, de atribuição de importância ao país deles, né? De estudar tanto o país deles que eles simplesmente esquecem do resto do mundo. Eles não têm noção geográfica, sabe? Ele acha que a América Latina é tudo um troço só, um bando de país ali esquisito que fala espanhol. Eles nem sabem que o brasileiro fala português. Apesar de que o único país que eles realmente conhecem um pouco da América Latina é o Brasil. É muito doido. Tipo assim, eles conhecem o Brasil. Se você falar, por exemplo, Uruguai, eles não vão saber. A maior grande parte não vai saber. Você fala assim, talvez até você fale Argentina, que é o segundo país mais popular. Talvez eles não saibam. Se você falar Brasil, eles vão saber. Brasil, Rio, samba, futebol, Ronaldinho, essas porras. Entendeu? Ele vai compreender o Brasil. Mas aí se você falar pra ele que no Brasil se fala português, ele já não entende. Ele acha que o Brasil também... Enfim. É até difícil de explicar porque vai variar de um pro outro. Cada um vai pensar uma maluquice diferente. Mas isso aí são coisas. Enquanto o brasileiro ele não tem noção nenhuma de finanças, ele não tem noção nenhuma de economia, o brasileiro ele não tem noção nenhuma até mesmo de política, muitas das vezes. Ele não consegue nem entender o espectro político. O americano ele tem muita dificuldade de entender geograficamente o mundo, geograficamente e culturalmente. Porque vocês têm que pensar o seguinte, é uma reflexão que os brasileiros não fazem. Quando a gente cresceu, vamos voltar aí, volta para sua adolescência, para sua infância. Se você for adolescente, obviamente, ou criança estiver vendo esse vídeo, criança você não deveria estar aqui, mas se você é adolescente e está vendo esse vídeo, volte um pouquinho à tua infância e imagine a infância da geração um pouco mais velha que você. Cara, a gente ligava a televisão de manhã e assistia desenho. Esses desenhos eram ou americanos ou no máximo japoneses, certo? A gente ia pra assistir a televisão brasileira, ia pra escola, chegava da escola na hora do almoço, tava passando um seriado. Maluco no Pedaço, As Visões da Raven, Todo Mundo Odeia o Chris, Terry na Casa Branca, Eu, a Patroa e as Crianças. Todos esses seriados são seriados americanos. Então são seriados que a gente está assistindo e a gente está aprendendo o quê? Está aprendendo a cultura americana. A gente está aprendendo a cultura americana. Então a gente está vendo coisas de uma outra parte do mundo. Então a gente está conhecendo a cultura dele. A gente não só vê coisa do Brasil no Brasil. A maior parte da indústria de séries, de filme, é americana. A gente vê Sessão da Tarde, era o quê? Era um filme americano. Dificilmente a gente ia parar pra poder ver a porra de um filme do, sei lá, mano, francês, de ver um seriado italiano, algo do tipo. Isso é muito raro. De vez em quando a gente vê uma coisa do México, tipo Chaves. De vez em quando a gente vê alguma coisa do México, tipo Rebelde. Não sei se é Rebelde é do México, enfim. É de algum país da América Latina. Mas os americanos não, cara, porque eles, se 90% quase tudo é produzido do próprio país deles, vocês conseguem entender? Como é que eles vão ter entendimento? A gente entende dos Estados Unidos porque a gente está o tempo todo tendo contato com coisas produzidas pela cultura americana, escutando música americana, vendo série americana, vendo filme americano. Mas eles, se quase tudo é deles, eles vejam um troço que já é deles mesmo, eles não têm muita noção sobre o resto do mundo, entendeu? Já não estudam muito isso na escola e já era. Como é que vai aprender? Vai saber o que? Como? Entendeu? Vocês conseguem entender? A gente entende a cultura deles, mas a gente não entende a nossa cultura. Não existe um americano vendo um seriado brasileiro. Não existe um americano vendo um filme brasileiro. Vocês conseguem entender? No máximo vai ter um ator brasileiro que faz filme americano. Tipo, sei lá,
Wagner Moura, aquele maluco lá que fez 300, Rodrigo Santoro, algo do tipo, entendeu? Então pro americano ele compreender as outras culturas é muito difícil. É muito difícil, porque o que ele sabe das outras culturas geralmente são uma coisa ou outra que fica muito famosa no país, né? Tipo, aquela novela Avenida Brasil, por algum motivo aquela novela Avenida Brasil veio parar aqui, tá ligado? Aquela novela da Globo. Não só aqui, mas no mundo todo. Essa novela foi, tipo assim, foi uma novela capaz de chegar a outras culturas. Tem gente nos Estados Unidos que assiste Avenida Brasil. Tem gente na América, nos outros continentes, na Europa, que assiste Avenida Brasil. Essa novela conseguiu ultrapassar as fronteiras do Brasil. Mas é muito raro, né? Muito raro. É uma coisa ou outra. Então eles não têm esse entendimento por conta disso. Eles não têm contato com a cultura, sabe? É uma coisa que o brasileiro tem, que é a cultura internacional. A gente está mais aberto, a gente está vendo mais coisas relacionadas às outras culturas. O americano não, é por isso o americano juntando aí só o que ele não estudar, já era. Entendeu? É basicamente isso. Quando você está no centro do mundo, né, que eu diria que os Estados Unidos é o centro do mundo, e tu vive no centro do mundo, e tu tá no centro do mundo, que é produzido no mundo, começa aqui, então... Entendem? Dificilmente vai ter alguma inovação, alguma coisa nova, revolucionária que vai sair de outros lugares. Dificilmente. Na verdade, geralmente é daqui pra fora e não de fora pra cá, né? Então, fica difícil. E é isso. Eu não vou me estender muito pra esse vídeo não ficar longo. Eu já tô na metade do meu trajeto. Eu sei que eu chego na metade do meu trajeto porque tem um resort que eu passo aqui do lado, que inclusive tem um ventilador gigante de energia eólica que fica girando na frente dele, que é o Encore. E aí quando eu chego aqui eu sei que eu tô na metade do caminho. E é isso, meus queridos. Por esse vídeo é só. Se tiver alguma coisa pra complementar, tiver alguma dúvida, não deixe de deixar nos comentários. Deixa o like no vídeo pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se não tiver inscrito no canal, inscreve aí pra dar uma moral. Eu sei que eu já bati a meta desse ano, mas vamos continuar crescendo e assim que virar o ano estabelecer uma nova meta aí pra 2024. Valeu, galera. Pra esse vídeo é só um abração. Até a próxima.